Muito boa tarde a todos. Terminamos agora aqui mais este vídeo de apresentação e vamos dar início aqui a webinar B2B Sales Performance Management and Culture, que é um webinar especial porque fecha aqui mais um ciclo, o segundo ciclo do Webinars Beyond the Present, do Executive Education, e eu, Ricardo Lopes, enquanto representante da instituição, gostava muito de agradecer a presença de todos para mais um final de tarde que estamos certos será muito rico de conteúdo, no caso com o professor Rui Franco. Eu antes de passar a palavra ao professor Rui Franco, gostaria de fazer só um pedido a todos, indicar que vamos ter sensivelmente 30 minutos de apresentação e no final teremos 15 minutos dedicados a questões. Pedi apenas o favor a todos os que estão connosco que pudessem colocar as vossas questões no espaço de Q&A que encontram na parte inferior do ecrã, porque nós depois poderemos, através dessa zona, recolher o máximo de questões possíveis para serem respondidas pelo professor. Agora sim, passando ao que é o importante e o que nos faz estar todos aqui, eu antes de passar a palavra ao professor Rui Franco, peço desculpa, gostava só de dar aqui um pequenino enquadramento do professor Rui Franco, que é licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa, possui uma pós-graduação em Gestão de Empresas e frequentou o Advanced Management Program da Kellogg School of Business da Northwestern University em Chicago, nos Estados Unidos. Para além disso, frequentou várias formações executivas na área de B2B em universidades como o ESAD ou IES, ambas em Barcelona, Espanha. Trabalhou sempre em B2B, ocupando cargos de gestão de topo em empresas nacionais e internacionais na área das tecnologias de informação, telecomunicações e consultoria, tais como a PT, atualmente Altice, a Marconi, ONI, Deutsche Telekom e NAI Consulting. Atualmente é diretor-geral da Rentelcom, empresa de serviços TIC do Grupo REN. É também co-coordenador e professor convidado do Programa de Formação para Executivos B2B Sales Performance do Executive Education. Portanto, acho que está claro para todos a experiência e a relevância dos conteúdos que o professor Rui Franco tem para nos apresentar nesta área do B2B e, portanto, não roubando mais tempo, vou passar a palavra ao professor Rui Franco. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Eu vou começar aqui por partilhar o meu ecrã. Penso que já o estarão a ver. Penso que me estão a ouvir também. Pedi uma confirmação. Sim. Ok, muito bem. Então, boa tarde a todos de novo. O meu nome é Rui Franco, como já foi dito. A minha proposta é falar-vos aqui sobre o business to business, o B2B e as especificidades deste negócio e qual o impacto que tem naquilo que é a gestão e a cultura de uma empresa e também levantar um pouquinho a ponta do véu sobre o programa que temos a decorrer no Executive Education sobre a formação para executivos, mais especificamente sobre este tema do business to business. Eu saltava aqui, uma vez que o Ricardo já fez a minha apresentação daquilo que é a minha carreira, queria só reforçar um bocadinho aquilo que já disse, que trabalhei sempre em B2B, é uma paixão para mim, mas as minhas verdadeiras paixões são realmente a minha família e mais outro B, que é o BTT, além do B2B, eu sou um daqueles senhores que está ali naquela fotografia e pronto, era uma nota pessoal que queria aqui partilhar, se não for no B2B é no BTT, mas voltando aqui àquilo que interessa, que é o B do B2B, começar por comentar que existem vários tipos de negócios, o B2B é o business to business, depois há o business to consumer e outros tipos de modelos de negócios como o consumer to consumer, que são modelos emergentes. Nós vamos falar sobre o B2B, mas eu queria fazer aqui alguma tónica comparativa também com o B2C. Em primeiro lugar, dizer que o B2B, de uma forma muito simples, é quando uma empresa vende a outra empresa, é venda entre empresas, é o business to business. Por oposição ao business to consumer, quando uma empresa vende a um consumidor final. Eu gostava de fazer aqui um caso em termos daquilo que é a dimensão relativa de cada um destes negócios e pedia para quem está a assistir que pensasse no seguinte exercício, que é, por exemplo, num front-end business to consumer, como é uma mercearia, nós por trás temos uma cadeia de valor business to business que inclui os transportadores, as cadeias de frio, os armazenistas, os próprios agricultores. E, portanto, em termos de dimensão, comparação, é legítimo assumir
que o business to business tem uma dimensão no mínimo semelhante ao business to consumer. Nós não temos dados para isto em Portugal, estamos a trabalhar nesse estudo, mas temos dados para o mercado dos Estados Unidos e realmente o que se verifica nos Estados Unidos é que o mercado business to business tem uma dimensão cerca de 1,5 a 1,7 vezes superior ao business to consumer. Este dado é um bocadinho surpreendente, varia também de países para países. Por exemplo, um país como a China terá uma dimensão estimada de 5 vezes superior, é um país exportador, e varia obviamente de mercado para mercado. Mas o caso que eu pretendia aqui fazer é a pertinência, digamos, do business to business e a sua importância para a economia, para o negócio, que contrasta com a ausência ou quase ausência de formação que existe nesta área, nomeadamente a nível universitário, e que é o que nós estamos aqui também a falar. Existe realmente uma quantidade de escolas de gestão muito, muito reduzida que têm nos seus programas formação sobre business to business, e esta foi a realidade com que eu me deparei aqui há alguns anos, quando quis sistematizar os meus conhecimentos e das minhas equipas nesta área. Não encontrei formação em Portugal, tive que ir fora de Portugal, e percebendo que havia aqui uma lacuna, fiz esta proposta de fazer um curso nesta área ao ISEC, que acolheu prontamente. Ainda sobre o B2B e o Business to Consumer, o B2B e o B2C, acho que é importante vincar bem as diferenças, porque realmente há muita formação em Business to Consumer, muito pouco em Business to Business, e há uma tendência com que, enfim, quem está na área do B2B às vezes sofre um bocadinho, que é apanhar com as práticas do Business to Consumer. Eu queria só falar aqui sobre algumas diferenças para evidenciar que são bastante óbvias. Por exemplo, a questão do número de clientes. No Business to Consumer normalmente tratamos mercados de mass market, com maior número de clientes, no B2B menor número de clientes. Em relação ao tamanho das transações, em B2B as transações tendem a ser grandes, de grande dimensão. No B2C são tendencialmente mais pequenas, podem até ser bastante pequenas, assim como os preços em B2C podem ser muitíssimo reduzidos e quase que não serem um driver de decisão, podem ser tão baixos que não serem fator de decisão. O processo de decisão em B2B é um processo mais complexo, mais demorado, com muitos mais stakeholders. Eu vou falar um bocadinho mais sobre isso e nós no curso tratamos isto. Já no B2C o processo de decisão é mais simples, é mais rápido e pode ser realmente extremamente rápido. Outra diferença muito grande é que no B2C o buyer persona somos nós, o consumidor final, com as suas características pessoais, e no B2B há uma pessoa que está lá, ou várias, conforme vamos ver, mas essas pessoas desempenham uma função dentro da empresa. Essa é que é a buyer persona. A relação com o cliente em B2B queremos sempre que ela seja recorrente e bastante aprofundada. Já no B2C também pode ser assim, mas também pode não ser, pode ser uma relação que nem tenha a intenção de se repetir, ser uma coisa realmente muito rápida e efêmera. Outra diferença é que no B2B nós estamos num tipo de compra em que temos que dar muita informação e detalhada, com detalhes técnicos sobre o nosso produto ou serviço, enquanto que no B2C a informação que damos pode ser apenas sobre os benefícios do produto ou do serviço. E depois uma diferença que para mim é muito importante, que é o human to human, usando aqui, brincando um bocadinho com o acrónimo. O B2B é um negócio de pessoas para pessoas, um bocadinho por oposição ao B2C. E aqui lanço-vos um desafio, que é pedir-vos que pensem, não vos posso pedir que respondam, mas que pensem quem é aquele Sr. Chris Capocella. O Sr. Chris Capocella é uma pessoa que está presente na nossa vida, ou que tem influência na nossa vida praticamente no dia-a-dia de todos nós, está presente neste momento em que estamos a fazer esta apresentação, tem aqui a sua influência presente, e o Sr. Chris Capocella, enfim, levantando aqui o mistério, é nada mais, nada menos que um dos vice presidents da Microsoft, uma pessoa que está na Microsoft há muitos anos e é responsável pelo negócio de consumo, de consumidor, os negócios de consumidor. E eu acho que, eu pelo menos não conhecia, e fui buscar este exemplo de propósito, é um exemplo de B2C em que nós temos uma pessoa, mas que não a conhecemos. Isto no B2B é impensável, não pode acontecer, e o exemplo vivo disso neste momento sou eu estar aqui a apresentar um produto que é tendencialmente B2B e que fazemos questão de estar aqui pessoalmente a apresentá-lo. Portanto, com estas diferenças, acho que fica evidente que há diferenças muito grandes, mas há só mais uma diferença que eu gostava de partilhar convosco, que é, como diz o professor Oscar Torres da ESA Business School, que foi uma das escolas em que eu fui encontrar e tive aulas com ele, encontrar formação sobre esta matéria especificamente.
há mais uma diferença muito grande, que é talvez a maior, que é o dinheiro. Ou seja, de onde é que vem o dinheiro? No business to consumer, o dinheiro vem do bolso do consumidor. E, portanto, o consumidor, quando toma uma decisão com o seu dinheiro. E o risco que está associado a essa decisão é reduzido, ou é pelo menos circunscrito à sua pessoa. Já no business to business, quando o comprador toma uma decisão, ele não está a usar o seu dinheiro, está a usar o dinheiro da empresa, não está a comprar para si, está a comprar para os seus colegas e para a empresa. E, portanto, ele considera risco e credibilidade quando toma esse tipo de decisões no processo de compra, o que torna esse mesmo processo de compra muitíssimo, muitíssimo diferente e aqui uma diferença fundamental para o business to consumer. Gostava agora de propor-vos então pensarmos qual é que é o impacto disto para a estratégia, gestão e cultura de uma empresa B2B e como o professor Oscar Torres também diz, a estratégia e a gestão definem o porquê e o como, mas nós podemos ter realmente uma estratégia e uma gestão fantásticas, mas se a cultura não estiver alinhada, pode ser um desastre. Mas também a cultura, estando alinhada, também pode ser um catalisador fundamental. Como diz o Peter Drucker, a cultura como a estratégia para o pequeno almoço e também como a gestão, não é? De certeza. E, portanto, eu propunha que olhássemos para estes aspectos em dois blocos, que é a parte da estratégia e modelo de gestão e a parte da cultura. E, portanto, passando aqui rapidamente à parte de estratégia e modelo de gestão, eu já referi com o exemplo do tal senhor Chris Capocella que o B2B é um negócio de pessoas para pessoas. Nós podemos estar a comprar um produto em B2C e não conhecer quem está do outro lado da empresa. E em B2B isso é absolutamente impensável. Por outro lado, também sabemos, existem estudos, há um estudo da SEB, que nos diz que a maneira como vendemos, a experiência de compra e de venda é responsável por mais de 50% do sucesso e da lealdade. O professor Rui Santos falou disto, da experiência do cliente no último webinar que tivemos aqui no ISEG, e aqui isto também é válido no B2B. E em B2B também sabemos que, em particular naquilo que são as vendas complexas, as decisões são colegiais. O mesmo estudo da SEB diz que se há 20 anos as decisões eram tomadas por uma média de 1,7 pessoas, é o número que o estudo indica, hoje em dia essa média é de 5,7 e, sendo isto uma média, obviamente poderá ser muito mais participada os processos de decisão. E, portanto, é um negócio que tem pessoas por todo lado, não é? E nós temos que realmente perceber quem é que está do lado do comprador, que tipo de influência que é, se é um comprador técnico, se é um comprador económico, qual é que é o modo de resposta em que ele se encontra, e nós no curso, portanto, exploramos bastante isto, mas também perceber do lado do vendedor quais é que são os perfis mais adequados. E nós falamos sobre os vários perfis e demonstramos quais é que são, digamos, os mais adequados em determinados cenários. Depois, um aspecto que eu queria, digamos, vincar aqui muitas vezes diz que os vendedores de business to business são artistas, não tem nada a ver com arte, o B2B é um processo, e é um processo quanto mais não seja porque o seu principal objetivo é o de acompanhar, ajudar, suportar o processo de compra. E, portanto, é um processo também porque é algo que pode ser definido, repetido, medido e aprendido. E esta é uma grande vantagem da disciplina de vendas nas várias disciplinas de gestão, é ter estas características. E, portanto, é um processo que nos permite, através das suas várias etapas, descobrir as dores, as necessidades, falhas de competência e, obviamente, também as oportunidades do cliente. Permite-nos ganhar a atenção dos clientes, passando, digamos, daquilo que é uma prospecção para o face-to-face com o cliente, e nesse face-to-face é a oportunidade sagrada que nós temos de fazer boas perguntas para conseguir maximizar aquilo que será a nossa proposta de valor. Orientada a valor deve ser a negociação, que normalmente é algo que acontece no fim deste processo, mas que eu gosto muito de vincar, é algo que se começa a preparar antes do fim, portanto a negociação começa-se a preparar muito antes. E ao longo deste processo é também muito importante a utilização dos dados, portanto cada vez mais, e até com a venda a tornar-se cada vez mais digital, temos maior disponibilidade de dados e a sua utilização é cada vez mais pertinente. Em B2B, aqui uma palavra para o marketing. O marketing em B2B não tem nada a ver com o marketing e com os 4 Ps do business to consumer.
O marketing é algo que deve estar de mãos dadas com as vendas, alinhadíssimo com as vendas, e para isso tem que estar orientado ao cliente e não ao produto e ao serviço. O marketing permite-nos estar com os clientes nos estágios iniciais, e isto aqui é fundamental porque também sabemos, e há estudos que nos demonstram isso, e a nossa experiência, enfim, demonstra-nos isso mesmo, que os clientes iniciam as suas jornadas de compra sem ter que ter necessariamente a companhia de um vendedor, e fazem mais de metade dessa jornada, e agora com a Covid cada vez mais, isto é cada vez mais notório, sem a companhia do vendedor, e só para além de metade da jornada de compra é que entendem que vale a pena envolver um vendedor. Ora, se os vendedores business to business acham que têm algo a acrescentar antes, e nós achamos que sim, então aqui o marketing é essencial, e em particular o digital permite-nos estar antes, criar awareness junto dos clientes. E portanto o marketing tem este papel, tem o papel de gerar leads para as vendas também, mas não só, o papel do marketing não termina aqui, porque no business to business nós estamos a falar de vendas com ciclos muito alargados, com ciclos que podem ser de meses ou de anos. Eu tenho, enfim, o meu recorde são 8 anos para fechar um negócio, é talvez um outlier, mas em qualquer caso são meses, e ao longo destes ciclos de venda longos, o marketing deve poder suportar os vendedores a dar insights aos compradores, a provar com materiais de marketing que realmente a empresa e o vendedor podem cumprir com a proposta de valor que estão a apresentar e a negociar. Depois, uma coisa muito, muito importante é que deve haver um acordo de nível de serviço entre o marketing e as vendas. Mas este acordo deve ser bidirecional, ou seja, não é só o marketing que tem que gerar leads com uma determinada qualidade e cadência para as vendas, mas também as vendas deve ter a obrigação de converter essas leads com também uma determinada taxa de sucesso, e portanto ser algo absolutamente bidirecional entre os dois departamentos, senão corremos o risco de estar a mandar dinheiro de fora com as nossas ações de marketing. Depois, dizer-vos que em B2B nós vendemos valor, e sobretudo valor contextual. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os compradores não estão nada preocupados com os nossos produtos e serviços. O que eles estão preocupados é com os seus problemas e oportunidades. E é sobre isso que eles querem que nós nos apaixonemos e que tratemos. E, portanto, o vendedor deve compreender as dores e oportunidades do cliente e não impingir o seu produto. Antes deve propor um valor específico e contextualizado. É este o papel da venda B2B perante aquilo que é a proposta de valor do marketing. É contextualizar e tornar específica para cada cliente essa proposta de valor. Isso é fundamental. E, portanto, o vendedor deve se posicionar como um conselheiro de confiança que proporciona insights desafiadores aos seus clientes. Esta tónica no desafiador é algo que nós no curso pomos muito e que é muito importante, achamos nós, que os vendedores realmente consigam desafiar os clientes para pensar fora da caixa e criar até uma tensão construtiva na relação com os clientes. E, portanto, nós temos um processo, se tivermos um processo e uma negociação orientados a valor, vamos falar do preço muito mais tarde ao longo desse processo de vendas, e isso é bom não só para os vendedores, mas também para os compradores, porque o que é importante aqui é o valor. Passando para o tema da cultura, portanto, a tal alavanca que queremos que seja a cultura, nós devemos ser altruístas em B2B. O que é que isto significa ser altruísta? É querer o bem dos outros. Eu hesitei aqui um bocadinho, mas realmente eu acho genuinamente que deve ser assim. Nós temos que ser genuinamente altruístas, querer o bem do nosso cliente, porque se não formos genuínos, o cliente vai perceber isso, e ninguém gosta de ser usado numa relação. Mais do que nunca, vender é ajudar, e mais do que nunca a Covid veio tornar isso mais necessário. Todos estamos aflitos, todos temos problemas, vendedores, compradores, e portanto há que ter aqui um certo altruísmo na relação. E esse altruísmo passa por perceber o negócio do cliente, ajudá-lo a escolher a melhor solução. E a melhor solução pode até nem ser a nossa. Já me aconteceu comigo fazer essa recomendação ao cliente, porque não vale a pena estar a fazer uma venda de uma solução que não é adequada, e recomendar ao cliente para optar por outra solução, e com isso ganhar uma relação de confiança que perdurou por muitos anos com esse cliente.
Depois há aqui um aspecto curioso, que é nós achamos sempre que os compradores têm mais poder que os vendedores, mas há uma coisa que os vendedores têm mais, pelo menos uma, que os compradores, que é os vendedores todos os dias estão a vender o mesmo tipo de produtos e serviços ao mesmo tipo de clientes, no mesmo tipo de mercados. E, portanto, têm mais experiência. Os compradores fazem isto algumas vezes por ano, uma vez por ano, 2 em 2 anos. E, portanto, essa experiência do vendedor deve ser partilhada de forma altruísta com o comprador. E, portanto, eu diria que gosto de dizer que nós devemos vender de uma forma consciente e, conforme ouvi aqui há uns dias num artigo que li, com um nobre propósito. Continuando com a cultura, um traço muito importante de uma cultura B2B na empresa e no vendedor é a curiosidade. Qualquer vendedor deve ter uma curiosidade genuína, mais uma vez esta palavra é importante, uma sede de conhecimento pelo negócio, mas também pelas pessoas do seu cliente. Tem que fazer perguntas e essas perguntas não são só para o óbvio, são para ver abaixo da linha d'água, ou seja, usando aqui a imagem que está aqui embaixo à direita do iceberg, nós temos que ver para baixo da linha d'água. O que está para cima da linha d'água é aquilo que todos sabem, que é o que está num RFP, aquilo que é mais ou menos óbvio. O que está para baixo, por exemplo, são qual é que é, por exemplo, o impacto que a nossa proposta tem nos clientes do nosso cliente, qual é que é o impacto que a nossa proposta tem na política de sustentabilidade, na marca do nosso cliente. São coisas que não estão anunciadas no processo de decisão, mas que nós temos que fazer e temos que fazer perguntas para perceber isso. E agora, comentar aqui uma expressão do Sr. Bobby Knight, com quem eu tive o prazer de ter aulas e que também escreveu este livro que está aqui referido, que é o síndrome de deficiência do vendedor. O que é isto? Este síndrome é quando perguntamos a um comprador qual é que é o problema dos vendedores, normalmente eles dizem-nos duas coisas, que é não percebem o negócio e só querem vender e não sabem escutar. E se nós perguntarmos, mas porquê é que diz que não percebem o negócio? O comprador normalmente diz, olha, pelo tipo de perguntas que faz. Isto significa o quê? Que as perguntas não servem só para aprofundar e ver além do óbvio. As perguntas também servem para nós, vendedores, nos posicionarmos perante os compradores e darmos a entender o que é que sabemos sobre o negócio deles. E se não soubermos, é mau, portanto, percebe-se pelas perguntas. A questão do escutar leva-me à questão da atitude 20-80, ou seja, fazer perguntas 20% do tempo e escutar, mas escutar de forma verdadeiramente atenta e interessada nos outros 80%. E em relação às perguntas, também é muito importante, não são umas perguntas quaisquer em qualquer ordem, tem que ser as perguntas certas na sequência correta e na altura adequada. Nós no curso, por exemplo, fazemos uma referência a uma metodologia de vendas que é o spin selling, que dá extrema importância a esta questão das perguntas. Depois, muito importante na cultura em B2B, ter empenho e flexibilidade. Como eu disse, nós devemos esforçar-nos para compreender profundamente o negócio do nosso cliente. Depois, é obviamente importante cumprir com o prometido, ser sistemático e eficiente, não só para nós, para o nosso tempo, mas também e sobretudo com o tempo do nosso cliente. Não o fazer perder tempo, ser pragmático, mas ser também sistemático e eficiente. E depois, aqui vou roubar uma expressão ao budismo e ao zen, que é a mente principiante. Ser flexível e adaptável, ir para o cliente com a tal mente principiante, que é uma mente aberta, em que nós não vamos impor a nossa visão e, portanto, vamos com a mente aberta e vamos ouvir o que o cliente tem para nos dizer e tentar perceber o que é que está do outro lado. Depois, ter também, muito importante, um mindset de otimismo e resiliência. Esta é uma profissão bastante dura. É preciso ser otimista e confiante, pensar positivo. Aqui a empresa acho que tem um papel importante, apoiando os vendedores, por exemplo, com o coaching. O coaching é algo que nós falamos bastante no curso e destacamos muito a importância do coaching. O vendedor tem que ser competitivo, tem que ter desejo e motivação. Isto é algo que vem mais do próprio, mas também é uma questão cultural das organizações. Tem que ser perseverante, porque, como eu já referi, tem que lidar com longos ciclos de vendas complexas, com vários stakeholders. Portanto, é uma orquestra com muitos componentes e tem que ter a capacidade de lidar com o não. É uma atividade em que, se tivermos uma taxa de sucesso de 20%, já não é mau, 30% é muito bom e, portanto, a maior parte do tempo ouvem-se nãos e lida-se com o não. E para isto é preciso muita resiliência para lidar com isto tudo e também com a Covid. Portanto, a Covid é, digamos, o elefante branco que eu já acho que só disse uma vez a palavra, mas obviamente não posso contornar. Não vou falar agora extensamente sobre isto, porque seria tema para outro webinar, mas não posso deixar de falar sobre a Covid, o que é que a Covid trouxe
esta atividade. E o que trouxe foi a venda virtual. Portanto, nós sabemos que hoje em dia as equipas de compradores e vendedores estão em casa. Há um estudo da McKinsey sobre o B2B, sobre o negócio do B2B, que eles estão a fazer desde o início da pandemia, que é muito interessante, e que diz que atualmente apenas 20% das interações são face-to-face. E também diz que os compradores, dos inquéritos que eles fizeram a compradores e vendedores, os compradores acham que este modelo é tão ou mais eficiente do que o mix que existia antes da Covid. E mais do que isso, acham que este modelo veio para ficar, ou seja, vai se manter mesmo depois de levantadas algumas restrições. Portanto, a venda virtual impôs-se. E perante isto, as empresas têm que fazer 3 coisas. A primeira é efetivamente a capacitação da venda virtual. Isto passa, obviamente, por dar, instrumentos, aparelhos, computadores, monitores de qualidade aos vendedores, mas também treiná-los sobre a forma como utilizar e fazer coaching, formação. Portanto, é todo um novo paradigma. Os canais virtuais não são só este que estamos aqui a utilizar da videoconferência, não nos podemos esquecer, obviamente, do velhinho telefone, do velhinho e-mail e, claro, das redes sociais, que são uma pedra basilar na venda virtual. Tema, com certeza, para outro webinar, portanto, também não vou alongar-me mais. Mas é importante que as empresas realmente façam esta capacitação. E também é importante que façam uma realocação dos recursos. O mundo mudou à nossa volta e, portanto, há que rever canais, há que rever territórios, há que rever distribuições de contas, há que rever, enfim, todos os recursos e percebermos qual é que é a forma mais adequada, numa perspectiva que não seja uma perspectiva meramente de redução de custos, mas que seja uma perspectiva de vermos a luz ao fundo do túnel, que felizmente já começamos a ver, e percebemos onde é que queremos estar, onde é que as empresas querem estar, quando chegarmos ao fim destas restrições, em que posição é que queremos estar, e portanto numa perspectiva, eu diria, de otimização dos recursos. E depois uma terceira coisa importante a fazer, que é a unificação da estratégia comercial, ou seja, garantir que perante esta mudança em que a venda é virtual, existe uma unificação da estratégia comercial que garanta que a experiência, que o Customer Journey é coerente de ponta a ponta com uma venda virtual e digital e, portanto, garantir que isto é algo que tem que ser feito com o marketing, com as vendas e com o Customer Service para garantir que end-to-end a experiência é única. Mas mantém-se todos os aspectos, no meu entender, que falámos antes de estratégia, gestão e cultura B2B e antes, pelo contrário, neste contexto de venda virtual é muito mais importante nós realmente conseguirmos aplicar com todo o rigor todos aqueles aspectos que falámos anteriormente. E, finalmente, eu aproveitava aqui os últimos 3 minutos para vos falar um bocadinho sobre o curso A Formação para Executivos, o B2B Sales Performance, que temos no Executive Education. Nós quisemos fazer um curso que fosse uma ponte entre as empresas e a academia e, portanto, fomos buscar um corpo docente que mistura pessoas dessas duas realidades. É um curso que tem uma duração de 64 horas, com 6 módulos que têm cerca de 10 a 12 horas cada módulo. O programa abre com o módulo do professor José Veríssimo, que é o vice-reitor do ISEG, uma pessoa com uma experiência enorme em matérias de estratégia e marketing e que fala-nos sobre a importância do alinhamento organizacional e das vendas em particular, e das vendas B2B em particular, com a estratégia. Depois uma pessoa também com enorme experiência, o João Pargana, que eu já conheço há muitos anos, que nos fala sobre os aspectos de liderança e gestão de equipas comerciais, com enfoque, obviamente, no business to business. Depois, um módulo que sou eu que faço, sobre as várias etapas do processo de vendas, em que nós exploramos cada uma dessas etapas, o que é importante e o que é que não devemos deixar de fazer, seja em que circunstância for, mas também quais é que são os tais perfis dos vendedores e o que é que podemos encontrar do lado do comprador. Até agora, estes 3 módulos são um bocadinho mais conceptuais, embora tenham muitos casos e há muita discussão entre os participantes. O networking é fundamental, nós estamos a manter as edições presenciais, porque neste tipo de curso é fundamental que assim seja, mas também quisemos que as pessoas levassem para casa takeaways mais concretos, não fosse tudo, digamos, conceptual. E o módulo a seguir é um módulo que já cumpre mais essa parte, com o Pedro Caramês. O Pedro Caramês é o senhor LinkedIn, a pessoa que em Portugal mais percebe de LinkedIn. Tem um módulo sobre Digital Marketing and Sales, em que nos explica as várias
tecnologias digitais, com um enfoque muito específico no LinkedIn, e portanto as pessoas saem deste módulo com dicas muito concretas sobre como utilizar o LinkedIn e outras ferramentas digitais neste contexto de vendas B2B. Depois ainda, continuando com a parte experiencial, temos um módulo com o Carlos Correia, que é uma pessoa com uma experiência enorme na área de B2B e de negociação em particular, negociação orientada para o valor, em que através de roleplay na sala vamos perceber o que é isso da negociação win-win orientada para o valor, e depois culminamos com um módulo com o Pedro Val, que é um executivo de topo de uma multinacional europeia, que nos vai explicar tudo que é o dia-a-dia das operações de vendas, portanto, pondo na prática todos os conceitos que vimos anteriormente. E, portanto, fizemos um curso em que queremos que as pessoas saiam daqui com novos conceitos e novas ferramentas para poderem criar mais valor entre empresas, porque entendemos que esse é que é o valor, essa é que é a verdadeira função de um vendedor na área de business to business. E com isto termino e fico ao vosso dispor para questões que possam ter. Desculpem que estava aqui com o som desligado ainda. Muito obrigado, professor Rui Franco. Foi extremamente interessante e é um tema, como o professor referiu bem, que nem sempre é coberto da melhor forma. Falamos muito na venda e projetamos muito para o B2C, tem aqui especificidades tão próprias e tão desafiantes no B2B que merece um olhar dedicado. Eu aqui gosto sempre de meter um bocadinho a colherada da minha experiência profissional e pessoal, no caso, e tendo tido já aqui a experiência de trabalhar dos dois lados, reconheço muitas das questões que o professor falava aqui, nomeadamente estas questões relacionadas com o maior grau de complexidade, vamos dizer, associado à venda, e esta importância, sendo eu um profissional de marketing e não tantas vendas, ainda que elas se confundam, portanto, da necessidade e do suporte que o marketing deve ter aqui de alinhamento com a equipa comercial. Isto será verdade em todos os setores, mas efetivamente no B2B reconheço muito essa importância desse alinhamento, porque o marketing tem efetivamente de cumprir um propósito muito vincado para o resultado das vendas. Dar aqui nota, já temos aqui algum feedback de ótima sessão e um elogio a todos os docentes do programa também. Eu começo por aqui, antes de avançar para as questões, dar aqui a nota. No que toca às questões, tem aqui uma questão que o professor Rui Franco referiu como outlier, e a verdade é que deverá ser de demorar 8 anos a fazer uma venda, mas acho que projeta aqui para uma questão interessante, que é um bocadinho isso, darmos um bocadinho de profundidade, que é, falando de ciclos tão longos, como é que efetivamente se alimenta a relação durante esse período de tempo, ou seja, projetando aqui, creio que é um bocadinho esse o ponto levantado, que é nós não podemos ter uma abordagem meramente comercial, porque senão a pessoa não está em momento de compra. Como é que nós podemos ir fortalecendo essa relação quando temos ciclos de compra tão grandes? Bom, obviamente estar sempre junto do cliente, acompanhar, e basicamente eu acho que o marketing, o que eu disse foi, o marketing é importante na medida em que permite fazer esse nurturing dessa relação mais longa, além da função do vendedor. O marketing também deve fornecer materiais, como por exemplo case studies, exemplos de casos concretos, que permitam ao vendedor ir ajudando o comprador a perceber que a empresa, e que ele em particular, consegue entregar aquilo que está a propor. Portanto, ao longo desse processo, o marketing tem esse papel de ir fornecendo esses elementos que permitem realmente ir sustentando a relação. Mas eu diria que, além disso, o vendedor tem aquele papel de perceber qual é que é o contexto específico e, portanto, e ter sempre aquela perspectiva de ajudar, não é? E de estar sempre a tentar perceber o que é melhor para o comprador. Estou a dizer isto e estou a pensar na minha própria experiência e nesse negócio dos 8 anos, em que nós, ao longo desses 8 anos, apresentámos inúmeros cenários para o cliente e ajudamos o cliente a perceber, portanto, não sem contar aqui qual é que é o negócio, a perceber realmente qual é que era a melhor solução para ele. Não era, quer dizer, aquilo com que começámos a assistir no início não foi aquilo com que se acabou no fim, não é? E nós, como vendedores, tivemos um papel fundamental
no desenho daquilo que foi a solução final, porque fomos acompanhando o cliente, fornecendo estudos e dando, digamos, elementos para ele poder ir formar a sua decisão. Isso aí, curiosamente, uma das questões que vinha aqui a seguir era um bocadinho nessa mesma linha, mas que acho que o professor Rui Franco até acabou por responder agora de alguma forma, de qualquer das maneiras, confirmo que é se exatamente de qual a melhor forma muitas vezes, ou seja, muitas vezes é mais óbvio para o cliente que aquela é a melhor solução para o vendedor, peço desculpa. Para o vendedor é óbvio que aquela é a melhor solução para o cliente e ele poderá ainda não estar nesse nível de maturidade. E era um bocadinho isso, qual a melhor forma, qual a melhor estratégia para conseguir colocá-lo no mesmo pé. Creio que terá sido um bocadinho isso que esteve a responder antes. De Sim, mas formas, eu posso acrescentar, e por exemplo, o spin selling, essa metodologia de vendas que eu referi, também fala um bocado nisto, que é... Nós não vendemos nada a ninguém, os compradores compram-nos, e portanto eu não consigo vender nada a uma pessoa que não queira comprar, e portanto o que nós temos que fazer ao longo do processo de venda, basicamente é ajudar o comprador a perceber que a nossa solução faz sentido, ok? E portanto, para isso tem que se passar por várias etapas, por isso é que eu falava que as perguntas têm que ser feitas na altura certa, e não se deve apresentar logo uma proposta, porque isso, se eu for para uma relação com um cliente e apresentar logo a minha proposta, eu não tive tempo para perceber qual é que é o contexto específico desse cliente, não é? Portanto, eu tenho que fazer essa coreografia e perceber exatamente o que é que faz sentido para o cliente. E vai ser o cliente, a venda ideal é aquela em que é o cliente que me pede para eu fazer uma proposta, não sou eu que lhe peço para apresentar uma proposta, faço-me entender? Portanto, esta é a minha resposta a essa pergunta. não Esta é a poderei, magia. não poder É esta. responder por todas as pessoas que estão ainda na sessão e que se mantêm connosco, mas acredito que sim, para A mim. magia é essa, e nós no curso explicamos um bocadinho como é que se faz essa magia. Exatamente. E agora aqui, porque também estamos aqui mesmo a aproximar do final, tínhamos aqui só mais uma questão que alinha naturalmente também um bocadinho com a parte do curso. Falámos aqui, por exemplo, do Pedro Caramês, que é uma referência no LinkedIn, mas na apresentação o professor falava também aqui da parte da venda, da venda virtual. Puxando um bocadinho à fase de abordagem, a questão é se tem algumas dicas, ou seja, dicas aqui entramos num caminho um bocadinho arriscado, mas tem algumas dicas para uma maior eficácia neste momento da abordagem quando estamos a tratar a venda virtual, sabendo que 20% dos contactos só estão a acontecer presenciais. Ou seja, sendo esta aproximação, vamos dizer assim. Sim, eu tenho uma dica que é inscreverem-se no curso. Não, mas muito a sério, eu acho que tudo aquilo que eu disse é fundamental também neste contexto. Portanto, o que eu disse foi que o contexto é muito diferente, né, da venda virtual, mas aqueles princípios básicos são essenciais. E realmente nós temos que estar de coração na venda e querermos ajudar. E, portanto, há uma resposta que nós damos muito no curso que é o depende, ou seja, isto depende muito, não há fórmulas mágicas para todos os setores e para todos os segmentos e para todos os negócios. Portanto, cada um tem que perceber o que é mais adequado ao seu negócio, o que é mais adequado ao seu interlocutor. O interlocutor pode não gostar de fazer uma videochamada, mas pode, por exemplo, responder muito bem por e-mail ou por telefone e, portanto, nós temos que, obviamente, estar preparados, assim como nós nos preparamos, eu me preparei para estar aqui a fazer esta videoconferência, criar condições técnicas, etc., saber minimamente falar aqui neste contexto, mas também, sobretudo, perceber o que é mais adequado para quem está do outro lado. Portanto, eu acho que esta é a dica, e é um trabalho que, pronto, depende, tem que se partir muita pedra, nós temos que perceber as ferramentas que temos ao nosso alcance, as possibilidades que temos, mas temos que sempre ter atenção ao contexto que está do outro lado. Muito, muito obrigado e concordo, acho que a parte da formação aí é extremamente importante, exatamente por todas. É uma oportunidade de discutir e o networking é muito importante neste curso e é extremamente gratificante para mim também assistir a essas discussões, aprendo imenso quando as pessoas estão em sala e fazem esse tipo de discussões, é muito bom. Eu antes de terminar, e aqui porque vem um bocadinho alinhado com esta última questão, colocaram-nos aqui uma última questão muito alinhada com esta questão do primeiro contacto, mas muito concreta, que é no primeiro contacto, se devemos fazer uma apresentação da empresa ou quebrar o gelo de alguma outra forma para captar a atenção, ou seja, um bocadinho dentro desta linha que estávamos a falar, mas um pouco mais concreta, é mesmo a última questão, porque depois vamos ter que fechar. Claro, então eu vou ser breve.
eu já, esta coisa de ir para uma reunião, uma apresentação e mostrar o PowerPoint com a apresentação da empresa, às vezes é um bocadinho, já é um bocadinho batido, é um bocado chato, não é? Portanto, eu já fiz reuniões em que não mostro PowerPoint nenhum e o que me interessa é perceber quem está do outro lado e pôr outra pessoa a falar. Como dizia o Dale Carnegie, a melhor coisa que podemos fazer a uma pessoa é pedir-lhe para falar sobre si próprio, não é? E, portanto, essa não é a fórmula mágica, digamos, chegar lá e despejar o PowerPoint com os nossos produtos e serviços. Como eu disse, os clientes não querem saber dos nossos produtos e serviços, querem saber dos seus problemas. E, portanto, o que eu sugiro, a minha dica é essa, é tentar perceber o que é importante para o cliente. Claro que temos de fazer o nosso trabalho de casa e perceber, antes de chegar à reunião, qual é que é o negócio dele, mas depois ir para lá e genuinamente interessados perceber qual é que é o negócio dele. Depois a apresentação logo aparece, logo vemos qual é que é a melhor altura de a fazer. Espero ter respondido à questão. Sim, mas, professor Rui Franco, mais uma vez, muito obrigado por este final de tarde. Foi um conteúdo extremamente relevante. Prova disso foram todas as pessoas que estiveram aqui connosco no decorrer desta, não chega a 1 hora, 45 minutos, mas até nisso conseguimos cumprir os timings, o que também é um desafio, mas sendo final de tarde acaba por ser importante. E por isso mesmo, muito obrigado, professor, muito obrigado pela disponibilidade e pelo... Muito obrigado, e obrigado a todos pela presença. Exatamente, agradecer a todos também. Para fechar, gostava de dar uma palavra a todas as pessoas que estiveram aqui connosco. Não sei se todas terão acompanhado outras sessões ou não, mas terminamos aqui mais um ciclo de webinars Beyond the Present, do Executive Education, e para nós tem sido um prazer partilhar com todos vocês estes finais de tarde com temas que consideramos relevantes, muito para lá do hoje, ou seja, sendo importantes hoje, com certeza continuarão a ser daqui para a frente, e nós aproximamos-nos do final de 2020, que foi um ano desafiante para todos. Vem aí um 2021 que trará os seus próprios desafios. Já percebemos que não é muito fácil antecipar quais, conseguimos imaginar alguns, mas há uma coisa que também é importante levarmos mensagens positivas deste ano que conclui, não nos quero roubar demasiado tempo, mas uma das questões foi a capacidade de adaptação e olharmos verdadeiramente para algumas das questões que aqui falávamos, como do digital, de nos adaptarmos, e este próprio ciclo de webinars que termina aqui a sua segunda série iniciou-se em março, assim que fomos, ou aliás, iniciou-se em abril mais especificamente, mas foi projetado em março, assim que viemos para confinamento, porque o nosso objetivo principal foi sempre estar do lado de todos vós e cumprindo o nosso maior propósito, que é precisamente a partilha de conhecimento, a partilha de informação e o máximo possível criar ferramentas para que todos possamos vencer nestes tempos desafiantes que vivemos. Por tudo isso, em nome do Executive Education e também em nome pessoal agradecer muito a todos por este ciclo, e vamos continuando a encontrar-nos pelas redes sociais, pelo Executive Education, Facebook, LinkedIn, Instagram, podem nos seguir, no nosso site também com toda a oferta que já está apresentada para o ano de 2021, no qual se inclui o B2B Sales Performance, que aqui hoje foi tratado. E por tudo isso, continuamos em contacto, voltaremos a encontrar-nos, estou certo disso, no ano de 2021, seja neste formato, seja noutros, mas o importante é estarmos aqui sempre prontos para partilhar conhecimento. Estes finais de tarde foram ótimos, por isso o meu muito obrigado a todos, e despeço-me assim, agradecendo mais uma vez, professor Rui Franco, pela disponibilidade e pela excelente apresentação. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos mais uma vez. Muito boa tarde.